Você já se perguntou se a história que você conhece é a história completa? E se eu te dissesse que uma das narrativas mais impactantes da Bíblia, a de Esther, tem capítulos inteiros perdidos no tempo, revelando detalhes que transformam nossa compreensão sobre fé, providência e o poder divino? Prepare-se para desvendar os acréscimos a Esther, um mergulho profundo em verdades ocultas que desafiam a nossa visão e nos conectam a uma dimensão mais rica da palavra. Essa é uma jornada para aqueles que ousam buscar a plenitude da revelação. A história de Esther é um pilar da fé judaico-cristã, uma narrativa de coragem, estratégia e a providência silenciosa de Deus em meio à adversidade. Contudo, para muitos, a versão que conhecem é apenas uma parte do todo. O que se tornou conhecido como as adições a Esther são seções significativas encontradas nas versões gregas da Bíblia, como a Septuaginta, que simplesmente não existem no texto hebraico original, que forma a base da maioria das nossas Bíblias modernas. Essas adições, muitas vezes referidas como deuterocanônicas, preenchem lacunas narrativas, oferecem contexto teológico e até mesmo modificam sutilmente a compreensão dos eventos. Imagine uma pintura magnífica. O texto hebraico é a tela principal, vibrante e poderosa. As adições gregas são os detalhes finos, as sombras e os realces que aprofundam a arte, revelando nuances que, sem elas, poderiam passar despercebidas. Essas inclusões não são meros adendos. Elas são elementos que foram, em algum momento da história, considerados parte integrante da narrativa por comunidades judaicas e cristãs, oferecendo uma perspectiva mais completa sobre a vida e a fé de Esther, Mardoqueu e o povo judeu no exílio. A primeira e talvez mais impactante das adições é o sonho de Mardoqueu. No texto hebraico, Mardoqueu é um personagem astuto e observador. Nas adições, ele é retratado com uma profundidade profética. Seu sonho é uma visão vívida de dois dragões, que representam Haman e Mardoqueu, engajados em um combate furioso, e de uma pequena fonte que se torna um grande rio, simbolizando Esther e a salvação que ela traria. Essa adição não só estabelece um tom de premonição divina desde o início da história, mas também eleva Mardoqueu de um conselheiro sagaz a um recipiente de revelação profética. Ele não está agindo apenas por intuição ou estratégia humana. Ele está respondendo a um chamado maior, a uma compreensão sobrenatural dos eventos que se desenrolam. O sonho infunde a narrativa com um senso de destino e propósito, deixando claro que os eventos subsequentes não são meros acasos, mas parte de um plano divino orquestrado nos bastidores. Ele prepara o leitor para o milagre que se aproxima, transformando a história de Esther em uma epopeia de intervenção celestial. Em seguida, temos a interpretação do sonho por Mardoqueu. Esta seção é crucial porque ela conecta explicitamente o sonho aos eventos que estão prestes a acontecer. Mardoqueu entende que os dois dragões são ele e Haman. O rio é Esther, e a multidão barulhenta é o povo judeu em perigo. Esta interpretação não só valida a autenticidade do sonho, mas também estabelece o tom teológico da narrativa. Tudo o que acontece é parte de um plano maior, um confronto espiritual onde o bem prevalecerá sobre o mal. Isso confere à história um peso profético e uma dimensão sobrenatural que não está tão explícita no texto hebraico. O leitor é convidado a ver a mão de Deus agindo em cada detalhe, por trás das cenas políticas e das intrigas da corte. Outra adição significativa é a conspiração contra o rei. No texto hebraico, Mardoqueu descobre uma conspiração e a reporta. Nas adições gregas, este evento é expandido e detalhado, com um foco maior na providência divina.
É aqui que vemos a mão de Deus mais claramente direcionando os eventos, de forma que a lealdade de Mardoqueu seja reconhecida no momento certo, anos depois, quando sua vida estiver em risco e a do seu povo pendurada por um fio. Essa ampliação enfatiza a ideia de que Deus estava tecendo uma tapeçaria de eventos interligados, garantindo que o momento da salvação fosse perfeito. O reconhecimento de Mardoqueu não é um acaso, mas um resultado do plano divino se desdobrando no tempo de Deus. As orações de Mardoqueu e Ester são talvez as adições mais teologicamente ricas. No texto hebraico, a fé de Ester é implícita em suas ações corajosas. Nas adições, suas orações são explícitas e profundamente comoventes. Ester clama a Deus, reconhecendo sua fraqueza e a impossibilidade de sua missão sem a intervenção divina. Ela se humilha diante do Criador, expressando sua aversão à sua posição na corte pagã e pedindo força e favor. A oração de Mardoqueu é igualmente poderosa, um lamento sincero pela aflição de seu povo e um apelo à justiça divina contra os inimigos de Israel. Essas orações não apenas revelam a profunda espiritualidade dos personagens, mas também fornecem um modelo de como invocar a Deus em tempos de crise, de como a dependência total do Altíssimo é a verdadeira fonte de força. Elas transformam a história de uma saga política em um drama de fé, onde o clamor do povo de Deus é ouvido e respondido. A carta de Artaxerxes e o segundo decreto do rei são outras adições cruciais. O texto hebraico resume os decretos reais. As adições gregas os reproduzem na íntegra. Essas cartas são notáveis porque reconhecem explicitamente a intervenção divina a favor dos judeus, algo que está ausente no texto hebraico, onde Deus não é mencionado diretamente. O rei, em suas cartas, reconhece a soberania de Deus sobre os reinos da terra e o poder do povo judeu, que ele descreve como um povo santo e justo. Essas cartas não apenas fornecem um contexto legal para os eventos, mas também servem como um testemunho público da mão de Deus na história, mesmo através de um governante pagão. Elas elevam a narrativa de um nível humano para um divino, mostrando como o próprio império é forçado a reconhecer a verdade do Deus de Israel. Por fim, a colofão é uma nota conclusiva nas adições, que fornece informações sobre a tradução e a transmissão do texto. Embora não seja parte da narrativa em si, ela é valiosa para os estudiosos, pois oferece pistas sobre a origem e a autoria das adições, contribuindo para a compreensão da história textual do livro de Ester. As razões para essas adições serem incluídas na Septuaginta e por que elas não estão no texto hebraico são complexas e debatidas. Alguns estudiosos acreditam que elas representam tradições orais mais antigas que foram posteriormente escritas. Outros sugerem que foram desenvolvidas para preencher lacunas narrativas, dar um tom mais explicitamente religioso a uma história onde Deus não é nomeado no original, ou para dar um significado mais profundo aos eventos. No texto hebraico, a ausência do nome de Deus é notável, levando muitos a ver a providência divina agindo nos bastidores. As adições gregas, por outro lado, tornam essa providência explícita, com orações e intervenções divinas diretas. A inclusão dessas adições no cânon de algumas tradições cristãs, como a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas, e sua ausência no cânon protestante e judaico, sublinha a rica e diversa história da Bíblia. Para aqueles que as aceitam, elas oferecem uma leitura mais completa e espiritualmente rica da história de Ester, enfatizando a dependência de Deus, a eficácia da oração e a certeza da intervenção divina em meio à perseguição. Elas nos convidam a ir além do superficial,
a buscar as camadas mais profundas da verdade e a reconhecer que, mesmo nas histórias mais conhecidas, há sempre mais a ser revelado. Independentemente de sua aceitação canônica, o estudo das adições a Esther enriquece nossa compreensão da fé, da providência e da forma como as histórias bíblicas foram recebidas e transmitidas ao longo dos séculos. Elas nos desafiam a considerar a plenitude da revelação e a reconhecer que a história de Deus com seu povo é vasta, profunda e, por vezes, mais rica do que podemos imaginar. Se esta imersão nos acrescimos a Esther, tocou sua alma e abriu seus olhos para novas dimensões da fé, sinta o chamado do Altíssimo para ir mais fundo. Este conhecimento não é apenas para entreter, mas para edificar e transformar. Clique no link na descrição para acessar nosso conteúdo exclusivo que te levará a um nível